Olá, queridos irmãos. Vamos iniciar um momento de culto, de adoração ao Senhor nosso Deus. Iniciaremos com a leitura do Salmo número 46. A palavra do Senhor diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares, ainda que as águas tumultuem e espumejem e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde antemanhã. Bramam nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até aos confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Irmãos, nós já fizemos a leitura deste salmo em outro momento. Voltamos a este salmo, tendo em vista que é belíssimo e que traz grande conforto, consolo e segurança aos nossos corações. Quero rapidamente ressaltar o verso número 10 e 11 para podermos orar ao Senhor. Verso 10 diz: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. E por fim, o Salmo diz: o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Nós podemos então descansar, sabendo que o Senhor é quem nos protege, Ele é o nosso refúgio, e nós devemos sempre exaltar o Senhor nosso Deus, por Ele ser o nosso socorro em todo o tempo. Vamos orar ao Senhor nosso Deus nesse instante. Maravilhoso Deus, agradecemos o Senhor pela bondade do Senhor que é constante nas nossas vidas. Por esse dia, rendemos graças ao Senhor pela Tua compaixão, misericórdia, companhia, pela atuação do Senhor nas nossas vidas. Somos gratos. Agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Continuamos rogando que o Senhor nos fortaleça o coração, desperte a nossa fé, para continuamente podermos descansar sabendo que o Senhor é o nosso refúgio, a nossa fortaleza. Rogamos, Pai maravilhoso, que esse momento de culto lhe seja agradável e que o Senhor fale aos nossos corações. Que o Senhor seja adorado e que cada um de nós sejamos, ó Pai, impactados pelo Teu Santo Espírito, sensibilizados pelo Teu Santo Espírito, para que o culto lhe seja agradável, em nome do Senhor Jesus. Pedimos o perdão
pelas falhas que cometemos, os pecados que cometemos, pela nossa negligência, pedimos o perdão. Clamamos ao Senhor, Pai amado, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados e permita que possamos cultuar o Senhor com as nossas orações, com os cânticos. Permita que possamos ouvir a Tua voz e aprendermos com o Senhor e adorarmos o Senhor devidamente, como a Tua palavra nos orienta, nos conclama a fazer. Abençoa, Pai querido, as nossas vidas. Imploramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos amados, nós teremos agora a oportunidade de ouvir alguns cânticos e também cantar ao Senhor nosso Deus. Portanto, se você conhece o cântico, você é convidado a adorar o Senhor conosco, render louvores ao nosso Deus, pois para isso fomos criados, diz as Escrituras. Fomos criados para adorar o Senhor e podemos adorar o Senhor também com as nossas vozes, com os cânticos que entoamos aí. Então, se você conhece, cante conosco. Com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Minha alma está segura em ti, sabes bem que em Cristo firme estou. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a tempestade, eu voarei sobre as águas, tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Se o trovão e o mar se erguendo vem sobre a terra,
Irmãos queridos, o texto que servirá de base para a nossa reflexão está lá em Mateus capítulo 8, a partir do verso 23, a leitura se seguirá até o verso número 27. É um texto tremendamente conhecido nas Escrituras, mas cremos que o Senhor falará aos nossos corações com base nesse texto. O Senhor nos fará lembrar lições preciosas e é neste texto que nós iremos meditar. A palavra do nosso Deus diz: Então, entrando ele no barco, seus discípulos o seguiram. E eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas. Entretanto, Jesus dormia. Mas os discípulos vieram acordá-lo, clamando: Senhor, salva-nos, perecemos. Perguntou-lhes então Jesus: Por que sois tímidos, homens de pequena fé? E levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e fez-se grande bonança. E maravilharam-se os homens, dizendo: Quem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Vamos falar com Deus mais uma vez. Senhor amado, nosso Deus querido, maravilhoso, graças rendemos ao Senhor, porque podemos estudar a Tua Palavra e aprender com o Senhor, e podemos ter comunhão contigo. Rogamos, Santo Deus, por aqueles que enfrentam dificuldade para ler a Tua Palavra ou receber a mensagem do Senhor através da vida dos pastores e obreiros, aqueles que moram em países onde há perseguição ao cristianismo. Santo Deus, pedimos ao Senhor que fortaleça a fé dos nossos irmãos e que mude essa situação para que eles possam também adorar o Senhor livremente. Maravilhoso Deus, nós clamamos nesse instante pela nossa pátria, pelo Brasil, que está enfrentando, junto com o mundo, este novo vírus, o coronavírus, e tem tido as suas dificuldades, algumas famílias chorando por perderem entes queridos, outras famílias chorando porque o desemprego tem tomado conta da nação. Maravilhoso Deus, rogamos ao Senhor, tenha misericórdia da nossa pátria, perdoe os nossos pecados e com compaixão ajuda-nos a vencer esse momento. Nós rogamos ao Senhor, maravilhoso Deus, pela vida do nosso presidente, dos ministros que ele escolheu. Pedimos que o Senhor conceda sabedoria, força, diligência, caráter, para que possam dirigir bem a nação. Rogamos de igual modo pelos deputados, senadores, pelos governadores. Pedimos pelo governador do nosso estado. Deus eterno, só o Senhor pode mudar esses corações, só o Senhor pode levar compaixão à vida dessas pessoas, só o Senhor pode fazer com que eles se importem com a população muito mais do que com o projeto político que tem. Eterno Deus, dê sabedoria e graça a cada um desses líderes, para que possam trabalhar em favor da população, deixar de lado qualquer projeto pessoal, em nome do Senhor Jesus. E aqueles, Pai, que insistem em se autopromoverem, insistem em
fazerem os seus desejos antes de buscar o bem da população. Pedimos que o Senhor os retire da posição de liderança, de autoridade, para o bem de todo o nosso país. O Senhor é quem dirige a nossa pátria e nós oramos suplicando ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Oramos pela vida dos nossos irmãos aqui na segunda igreja presbiteriana. Pedimos que o Senhor possa preservar a cada um, especialmente, querido Deus, nossos irmãos mais idosos, que já têm alguma debilidade na saúde. Preserva-os, guarda-os, proteja-os, em nome do Senhor Jesus. Trabalhe no coração de cada irmão, despertando a fé e fortalecendo na presença do Senhor. Fale conosco agora, no momento da exposição da Tua Palavra. Alimente a nossa alma em nome de Jesus. Fortifica a nossa fé. Trabalhe em nós. Nós pedimos, Pai eterno, em nome de Jesus. Amém. Irmãos amados, o texto que fizemos a leitura, como eu disse, ele é tremendamente conhecido. O texto fala sobre aquele momento difícil que os discípulos tiveram que enfrentar e que Cristo Jesus, nosso Salvador, os ajudou, acalmando o mar. No hinário que nós usamos aqui na igreja, o hinário Novo Cântico, ele tem um hino cujo título é Sossegai. 254 é o número deste hino. E ele nos faz lembrar desse episódio das Escrituras que nós fizemos a leitura. O hino diz: Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas. Não temos um Salvador. Não se te dá que morramos? Podes assim dormir? Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai. Seja encapelado o mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar, sossegai, sossegai. Convosco estou para vos salvar, sossegai. Queridos, me chama a atenção essa parte no coro que diz: tais águas não podem a nau tragar, a embarcação fazer submergir, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Com o Senhor Jesus nós estamos seguros, e os discípulos precisavam aprender isso. Olhando para o texto das Escrituras que fizemos a leitura, Mateus capítulo 8, desde o verso 23 até o verso número 27, nós vemos que Jesus, junto com os seus discípulos, entraram num barco, provavelmente uma pequena embarcação usada para a pesca, e eles então se dirigiram ao outro lado do mar da Galileia. Iriam atravessar o mar da Galileia, que na realidade não era um mar, mas sim um lago extenso, é verdade, tinha cerca de 22 quilômetros de extensão, cerca de 11 quilômetros de largura. É necessário observar que os estudiosos nos ensinam que o leito deste mar da Galileia, deste lago, era formado por uma depressão. Ao redor havia algumas colinas. Então essa geografia
propiciava algumas tempestades repentinas. E sobre as águas pairava então o ar quente. Quando o vento frio vinha das colinas ou de outra região e encontrava-se com este ar quente sobre as águas do mar da Galileia, formava-se então uma tempestade. Exatamente isso que aconteceu no texto narrado, no texto lido. Uma grande, violenta tempestade se formou, começou a açoitar o barco em que Cristo e os discípulos estavam. Aqueles discípulos eram, na sua maioria, homens acostumados com a lida no barco, com a lida na embarcação, portanto, marinheiros até certo ponto experientes. Mesmo assim, o texto das Escrituras deixa claro que estes homens ficaram aterrorizados, tamanha era a tempestade. Tão furiosa era as ondas que batiam no barco, o vento que causava tudo isso, que esses discípulos, estes homens, ficaram aterrorizados, cheios de medo. O texto das Escrituras diz que eles então, vendo estas ondas e varriam o mar e batiam no barco, estando prestes a submergir, a naufragar, buscaram a Jesus. O mestre estava dormindo, diz o verso número 24. Eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco era varrido pelas ondas, e o finalzinho do verso 24 diz: entretanto, Jesus dormia. O Senhor Jesus certamente estava cansado, pois havia trabalhado arduamente pregando o Evangelho por horas e horas, certamente cansado em termos físicos. Necessário lembrar que Cristo era 100% homem, 100% Deus, de modo que, como homem, ele sentia fome, sede, cansaço, e então dormia. Diz o texto que ele dormia, mesmo com aquelas ondas fortes, batendo sobre a embarcação. Cristo, nosso Mestre, dormia pacificamente, tranquilamente. Necessário dizer que a palavra usada para falar sobre quando Cristo dormia indica um sono tranquilo. Enquanto isso, os discípulos, desesperados, aterrorizados, foram em busca de Cristo, o acordaram, dizendo: Mestre, salva-nos, estamos perecendo. O verso número 26 diz que Cristo, através de uma pergunta, chamou a atenção dos discípulos. O verso 26 ensina isso quando diz: perguntou-lhes então Jesus: por que sois tímidos, homens de pequena fé? É necessário compreender tudo o que estava ocorrendo naquele instante. Os discípulos estavam com Cristo em terra firme. O mestre resolveu atravessar para o outro lado do lago. Estando na embarcação, adormeceu, dormiu. Sobreveio uma grande tempestade. Perceba então como a situação mudou drasticamente, instantaneamente. Uma grande tempestade. Os discípulos, atemorizados, com medo de naufragar, acordaram Cristo, e o Senhor Jesus então lhes repreendeu, perguntando por que eles eram tímidos e de pequena fé. A fé dos discípulos era pequena e, num determinado sentido, misturada com medo,
de naufragar. Os discípulos precisavam se lembrar de que Cristo estava com eles e, uma vez que o Mestre, o Rei dos céus, terra e mar, o Rei do universo estava com eles, aquela embarcação não iria naufragar. Eles estavam seguros ao lado de Jesus Cristo. E por isso o Senhor Jesus chama a atenção deles, dizendo: por que vocês são assim, tímidos e com uma fé pequena? Meus irmãos, nós precisamos pedir ao Senhor que fortaleça a nossa fé e aumente a nossa fé em momentos assim, momentos de tribulação, de aflição, de perigo, momentos em que ficamos até certo ponto assustados, aterrorizados. O momento que a nossa pátria está enfrentando pode causar extremo temor em muitas pessoas, especialmente aqueles que estão com os seus entes queridos enfermos, especialmente aqueles que estão dentro do grupo de maior risco. Mas o terror não deve tomar conta do nosso coração, pois bem sabemos que Cristo Jesus, o nosso Senhor, cuida de nós em todo o tempo e estamos seguros com Ele. Os discípulos precisavam se lembrar disso. Queridos irmãos, o texto nos ensina que, após repreender a fé pequena e tímida dos discípulos, o Senhor Jesus repreendeu os ventos e o mar, e então em seguida fez-se grande bonança. Cristo, o Senhor de todo o universo, ordenou que o mar se acalmasse, que o vento parasse, repreendeu o vento, o mar se acalmou, tudo voltou à tranquilidade. Houve grande calmaria, aquela situação mudou completamente. O terror que estava no coração dos discípulos sumiu, porque Cristo mudou aquela situação. Diz o verso número 27 que, maravilhados, os homens da embarcação diziam uns aos outros: quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Cristo demonstrou o seu poder sobre as forças naturais. E aquelas pessoas então começaram a dizer entre elas: quem é este? Quem é este que pode acalmar até uma grande tempestade, tal como esta em que nós estávamos? Quem é este que o vento deve obediência e obedece à voz dele, e o mar se acalma quando ele ordena? Quem é este? Nós encontramos a resposta nas Escrituras. Este é o Filho de Deus, que veio ao mundo para morrer em nosso lugar. Este é aquele que recebeu do Pai toda a autoridade nos céus e na terra. Este é Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Salvador. Este é Cristo que está à destra de Deus e que intercede por nós. Este é o Senhor Jesus que habita nos nossos corações por meio do Espírito Santo, que ouve as nossas orações, que está atento às nossas aflições. Este é Jesus Cristo, o Filho de Deus, em quem nós encontramos vida, vida eterna. É o nosso bom pastor. Meus irmãos amados, este texto então nos ensina que nós devemos pedir a Deus que fortaleça a nossa fé. Em momentos assim de aflição, de perigo, de tribulação, nós precisamos clamar mais e mais ao Senhor que fortaleça a nossa fé, para que possamos enfrentar as tribulações, as lutas, crendo que estamos seguros pelo Senhor nosso Deus, que Ele cuida de nós, que zela pelas nossas vidas. Devemos sempre nos lembrar de que com Cristo ao nosso lado estamos seguros eternamente. É uma segurança que perpassa a vida aqui. Nossa alma está segura com o Senhor nosso Deus.
ainda que venhamos a enfrentar a enfermidade e até a morte, aqueles que estão ao lado de Cristo, que têm Cristo como seu Senhor e Salvador, não morrerá eternamente, mas ressuscitará para viver com o Senhor na eternidade. Este que crê no Senhor, ele tem vida eterna. Meus irmãos queridos, nós devemos nos lembrar disso. Estamos eternamente seguros com o Senhor Jesus, nosso Salvador. Devemos nos lembrar e crer que não há situação que Cristo seja incapaz de mudar, de transformar. Não há problema que Ele não possa resolver. Não há situação difícil que Ele não possa transformar completamente. E aí podemos nos lembrar, no âmbito mais restrito, de situações que enfrentamos dentro do nosso lar, que pode nos causar medo extremo, preocupação tremenda. Cristo pode mudar qualquer situação dentro do seu lar. Pode trazer paz e harmonia para a sua vida conjugal. Pode mudar a vida dos seus filhos. Não há situação que o Senhor Jesus não possa resolver. Podemos também aplicar no que diz respeito à nossa pátria, a este enfrentamento desta doença que tem assolado o mundo e abatido o nosso país. Podemos e devemos nos lembrar de que o Senhor Jesus pode mudar essa situação na nossa pátria, dando sabedoria a essas pessoas que estão mais diretamente envolvidas no combate à doença, dando a essas pessoas sucesso neste combate. Cristo pode acabar completamente com essa pandemia, instantaneamente, se assim Ele desejar, mostrando a homens que têm trabalhado em busca de uma cura, de uma vacina, mostrando o caminho e dando a esses homens, então, sabedoria para encontrar tanto a medicação quanto a vacina. Nós devemos nos lembrar e por isso devemos clamar ao Senhor Jesus. Devemos crer que o Senhor Jesus pode também mudar essa situação no que diz respeito à economia da nossa pátria. Sem dúvida alguma, e com razão, algumas pessoas estão tremendamente preocupadas com a situação econômica do país por causa da quarentena. Empresas estão sendo fechadas, muitas pessoas sendo demitidas. E nós que cremos no Senhor devemos orar nesse sentido também, pedindo ao Senhor que mude essa situação, que conceda que essa situação econômica do país seja transformada, pedindo ao Senhor que abra mais portas de emprego, pedindo ao Senhor que conceda que o país atravesse essa crise e que estes que estão numa situação de dificuldade, porque perderam o trabalho, voltem ao mercado de trabalho, consigam uma colocação, voltem a trabalhar e tenham uma vida digna, trazendo para dentro do lar o alimento através do fruto do seu trabalho. Nós devemos orar nesse sentido, queridos. Esse texto nos ensina: não há situação que Cristo não possa resolver, transformar. Ore nesse sentido. Ore pela sua família. Ore pela nossa cidade. Ore pela nossa nação. Confie no Senhor. Lembre-se, você está seguro nas mãos do Senhor. Isso não significa que você não tem que tomar cuidados, precauções em todas as áreas, inclusive agora usando máscaras e se precavendo, sem dúvida alguma, mas não deixe que o pânico tome conta do seu coração. Lembre-se que você está seguro
eternamente com Cristo nosso Senhor. Lembre-se do que diz o apóstolo Paulo, quando estava para receber uma sentença de Roma, ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Queridos, a possibilidade da morte não aterroriza o coração daquele que crê no Senhor Jesus. Nós agimos e andamos prudentemente neste mundo, mas sempre sabendo que estamos eternamente seguros nas mãos do Senhor. Clame ao Senhor também pela situação econômica da nossa pátria, para que Deus nos auxilie a atravessar essa tempestade e conceda que haja maior prosperidade na nossa nação. Ore pelos nossos políticos, peça a Deus sabedoria para eles e peça a Deus que conceda que possam trabalhar com caráter e honestidade, pensando no bem de todo o país. Queridos, que Deus abençoe você. Lembre-se sempre, o Senhor Jesus é aquele que ouve as nossas orações. Acalme o seu coração diante dele. As Escrituras nos ensinam que devemos lançar sobre Cristo toda a nossa ansiedade. Então, que Deus abençoe a sua vida neste momento de quarentena. Que Deus fortaleça o seu coração. Não se deixe desanimar na fé, mas busque mais intensamente o Senhor, pois é em momentos de tribulação que nós devemos perseverar mais intensamente na fé. Deus abençoe você, abençoe a sua família, em nome do Senhor Jesus. Amém. Mestre, o mar se revolta e as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não se diga que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos já prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai, Mestre, tão grande tristeza me quer hoje consumir. Na dor que perturba minha alma, te imploro, venha acudir. De ondas do mar que me cobrem, quem me virá valer? Não tardes, bom Mestre, estou quase a perecer. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem a nau tragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem o meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sossegai.
brisa também ao meu mandar sossegar. Seja o encapelado mar, a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a naufragar.